A história começa com Nao, uma jovem que ama trabalhar fazendo doces, mas que possui um passado muito triste. Há 15 anos atrás, ela e sua mãe, Yuriko, trabalhavam em Kojetsuan, uma famosa loja de confeitaria. Ela se tornou amiga do filho de Itsuki, que administrava a loja, e tudo ia bem até que sua mãe foi acusada de matar Itsuki. A polícia levou Yuriko e, pouco tempo depois, ela morreu, deixando a jovem sozinha. De volta ao presente, a jovem é demitida de seu trabalho. Nesse momento, um homem misterioso aparece e lhe entrega uma carta escrita por sua mãe, na qual dizia ser inocente. Decidida a descobrir a verdade, ela participa de uma competição onde reencontra Tsubaki, o garoto que incriminou sua mãe e arruinou sua vida. No entanto, ele não a reconhece, pois ela costumava se chamar Sakura. Apesar de acreditar que ganharia a competição, houve que escolherão Tsubaki por ser de uma família importante. Quando estava prestes a sair, Tsubaki a detém e pede que se case com ele, pois viu o quanto ela era talentosa e isso beneficiaria sua loja. Surpresa, ela aceita. Mais tarde, ela o procura e descobre que ele está prestes a se casar com outra mulher. Nao interrompe o casamento e Tsubaki anuncia a todos que se casará com ela, beijando-a. A mãe de Tsubaki, Kyoko, não aprova, mas Soiuro, o avô de Tsubaki, cancela a cerimônia, avisando que ele deve tornar a loja mais renomada. Aqui percebemos que Soiuro parece não amar o neto. A jovem começa a viver com Tsubaki e trabalha como lavadora de pratos. Ela conhece Joujima, um rapaz muito amável que compartilha os mesmos gostos que ela. Durante os dias, ela enfrenta maus tratos e sabotagens. Os protagonistas começam a desenvolver sentimentos um pelo outro, fazendo com que Tsubaki ficasse com ciúmes de ver Nao com Joishima. Ao dormir, Tsubaki segura a mão dela e diz que ela o lembra de uma menina que conheceu há muito tempo. Comovida, ela o abraça, e Tsubaki, vendo a cena, começa a beijá-la. Ela pergunta o que ele faria se encontrasse aquela menina, e ele responde que a faria desaparecer, pois a mãe da menina foi amante e assassina de seu pai. Kyoko começa a suspeitar que Nao seja Sakura, mas Yuko, fingindo ser a mãe dela, aparece. Tudo sai bem e, antes de ir embora, a jovem implora para que Yuko explique por que a ajudou, e Yuko responde que foi a pedido de alguém. Ao retornar, Tsubaki a tranca em uma sala. Ela tenta enganá-lo com um beijo e, ao sair, quase é atacada, mas é salva por Tsubaki, que a trancou para protegê-la, porque ele sabia que sua mãe poderia machucá-la. Como Tsubaki ficou ferido, a jovem decide ajudá-lo a se preparar para a cerimônia do chá, que é muito importante. Tsubaki confessa que seu avô nunca provou seus doces e que não espera que isso aconteça. No entanto, o avô prova o doce preparado por Tsubaki e a jovem após a cerimônia. A jovem vê o homem misterioso e pergunta quem ele é e por que a ajudou, já que foi ele quem contratou Yuko. Ele se apresenta como Takigawa e explica que ajudou por ela ser filha de Yuriko, a quem sempre admirou pelo talento. Depois disso, Tsubaki confessa à jovem que, desde que a conheceu, sua vida mudou e que está se apaixonando por ela. No entanto, se ela for Sakura, ele terá que esquecê-la. Como Nao também se apaixonou por ele, ela decide mentir para ele dizendo que não é Sakura. Isso o deixa feliz e eles acabam passando as noites juntos. Mais tarde, descobrimos que Joujima trabalha para Kyoko e foi ele quem tentou ferir a jovem e agora tem que conquistá-la. Ele a convida para seu quarto para mostrar alguns doces, e ela aceita, pois sua mãe costumava dormir lá. Joujima revela que sonha em ter sua própria loja e gostaria de realizá-lo com ela. Tsubaki vê os dois juntos e Joujima confessa que está apaixonado pela jovem. Irritado, Tsubaki decide demiti-lo, mas a jovem ameaça renunciar também. Por conta própria, a jovem descobre que Joujima está endividado e aqui vemos um pouco da sua história. Ele trabalhava com seu pai em uma loja Shimaya que era muito conhecida por preparar um doce chamado Warabi-mochi. Eles iam participar de um concurso famoso, mas seus doces foram sabotados. Joujima encontrou evidências de que isso foi feito por Kojetsuan, que coincidentemente venceu o concurso. Após a morte de seu pai, Joujima jurou vingança. Nao e Tsubaki pagam a dívida de Joujima, acreditando que tudo foi obra da mãe de Tsubaki. Enquanto Nao tentava recriar o Warabi-mochi, o que ela finalmente conseguiu fazer. O mesmo festival do qual Shimaya havia participado anteriormente se aproximava e Nao decidiu enviar esses mesmos doces porque queria que pelo menos alguém pudesse realizar seu sonho.
Joujima prova os doces e fica emocionado. No entanto, Kyoko ordena que os destrua para que Nao não os apresente. Na manhã seguinte, todos veem os doces destruídos, então Kyoko leva outros. Joujima não poderia destruí-los, então ela mesma teve que fazer isso. O que ela não sabia é que Tsubaki já estava preparado e tinha mantido os verdadeiros dentro da casa de Kyoko. Os doces conseguem fazer sucesso e Tsubaki presenteia-os com o nome de Shimaya e Joujima ouve isso e fica feliz porque o sonho de seu pai foi realizado e com isso ele decide melhorar e também começa a se interessar de verdade por Nao. A felicidade não dura, pois a jovem descobre que está grávida e também que seu pai é Itsuki, o que a faria irmã de Tsubaki. Porém, depois descobre que Itsuki não é o verdadeiro pai de Tsubaki, tornando-a a verdadeira herdeira de Kogetsuan. Por outro lado, Shiori, a mulher com quem Tsubaki quase se casou, revela que descobriu que Nao é filha de uma assassina, mas ele não acredita. Soiuro, avô de Tsubaki, deixa um testamento que diz que deixará a loja para Tsubaki a menos que o verdadeiro herdeiro apareça, pois sabia que ela não era realmente seu neto. Kyoko, ao ouvir isso, decide destruir o testamento, o que inclui machucar o avô, e deixa cair uma vela, iniciando um incêndio. Nao a confronta confessando sua verdadeira identidade e dizendo que certamente foi ela quem matou Itsuki, já que ela acabará de se lembrar de tê-la visto no dia do acidente. Tsubaki ouve isso, mas logo ele é avisado sobre o incêndio na loja. A jovem pede que Tsubaki a espere para uma explicação, mas como ele não volta, ele sente fortes dores e desmaia. Ao acordar, Yuko anuncia que ela perdeu o bebê, o que a deixa muito triste. Enquanto isso, Tsubaki se encontrava inconsciente porque no incêndio ele havia ido procurar seu avô, mas ele desmaiou e acabou sendo salvo por Shiori, que machucou o rosto tentando protegê-lo. Como sempre foi apaixonada por ele, ela decide ir embora, visto que, certamente sua família não a tratava bem e começa a trabalhar para Tsubaki. Passam-se 3 anos e Tsubaki gerencia Kogetsuan enquanto a jovem abre sua própria loja chamada Nagazumi com a ajuda de Takigawa, que se apaixonou por ela. Nao fez isso para recuperar Kogetsuan porque começaram a sair notícias que falavam mal de sua mãe. Então ela sabia que a única maneira de acabar com isso era herdar Kogetsuan, além do fato de ela pensar que Tsubaki a odiava desde o dia do incêndio, já que ele não voltou para buscá-la. Ambos se reencontram em uma competição, mas Nao se dá conta que Tsubaki não está enxergando bem. É que após o incêndio, Tsubaki começou a perder a visão e precisa de uma cirurgia, mas não há doador. A loja vencedora é Kogetsuan, devido ao suborno de Kyoko. Tsubaki pergunta por que Nao foi embora sem dizer nada e ela prefere dizer que tudo o que vivenciaram foi mentira. A jovem diz a Tsubaki que tudo o que viveram foi mentira e que fará de tudo para recuperar a loja. Shiori finge estar grávida para se aproximar de Tsubaki. Quando Nao descobre, ela pede a Shiori que convença Tsubaki a fazer a cirurgia, pois acredita que ele escutará ela. Soiuro, avô de Tsubaki, sobrevive ao acidente, mas fica em uma cadeira de rodas. Ele ouviu dizer que Nao é Sakura, então decide fazer uma competição entre Nao e Tsubaki e quem preparar o melhor doce será o herdeiro da loja. Shiori fica muito triste porque quando pediu a Tsubaki para que lhe desse um filho, ele a rejeitou, mas graças ao consolo de Joujima, ela confessa a Nao que não está grávida e que no dia do incêndio Tsubaki queria voltar para buscá-la, mas não conseguiu. Assim, Yuko confessa a Tsubaki que Nao estava esperando um filho dele. Ambos se encontram e se abraçam, sabendo que após a competição não poderão se ver mais. Por isso, passam a noite juntos. No dia seguinte, ambos se preparam para a competição de doces. Ao provar os doces, Soiuro fica impactado, mas a vencedora é Nao. Soiuro sabe que não lhe resta muito tempo e diz a Tsubaki que não o escolheu porque ele fez o doce apenas para ele e a razão é que Tsubaki sempre preparava doces buscando a aprovação de seu avô. Após o funeral, Tsubaki decide partir para sempre, embora deseje ficar. Nao se recusa a deixá-lo ir, pois quer que ele cuide da loja. À noite, Nao vê Takigawa ameaçando Kyoko, e então descobrimos que Tsubaki é filho de Hideyuki, pai de Takigawa. Tsubaki confronta sua mãe, que confessa ter sido uma boa pessoa e amado Itsuki. Porém, quando descobriu que Yuriko e Itsuki se amavam, engravidou de Hideyuki e o chantageou para não ser abandonada.
Tsubaki havia voltado porque lembrou o que aconteceu há 15 anos, graças à confissão de um de seus funcionários, que lhe disse que Kyoko poderia ser a verdadeira assassina, o que não era verdade. Ela já havia pedido a Hideyuki, mas ele não conseguiu fazer isso. O verdadeiro culpado era Takigawa, que descobriu o caso de seu pai com Kyoko e, ao ver sua mãe tentando se machucar, ele foi atrás de Kyoko para matá-la. No entanto, Itsuki tentou detê-lo e acabou sendo atacado. Takigawa fugiu, e quando Kyoko chegou, Itsuki ainda estava vivo e se desculpou por tê-la machucado. Após mencionar o nome de Yuriko, Kyoko deixou Itsuki morrer. Takigawa decidiu ajudar Nao por culpa, querendo acabar com Kyoko para que ela parasse de machucá-la. Ele estava prestes a fazê-lo, mas Nao se interpõe. Felizmente, ela não se machuca e pede para ele parar. A polícia chega e prende Takigawa. Kyoko finalmente percebe tudo o que fez e lamenta. Ela não era uma mãe ruim, amava Tsubaki, mas nunca conseguiu demonstrar isso. Um menino estava prestes a ser atropelado, mas Kyoko o salva, porém fica parada lá esperando pela morte. Tsubaki descobre isso, mas não se sente tão triste, pois sempre achou que ela não o amava. O médico informa que Kyoko se inscreveu para doar seus olhos a Tsubaki, pois sabia que ele poderia perder a visão. Ao ouvir isso, Tsubaki chora. No final, os protagonistas se desculpam por tudo e decidem recomeçar. Nao assume a loja, enquanto Tsubaki se prepara para a cirurgia. Joujima melhora seus doces e parece ter um futuro promissor com Shiori. Tsubaki retorna, e Nao pede para ele ficar, pois nunca deixou de amá-lo. Ele responde que sente o mesmo e quer ficar ao lado dela para sempre, encerrando assim a história.